Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Saudações a todos. Aqui estamos para mais uma edição da Hora Diários, depois de um interregno na semana passada. Podemos falhar uma semana, mas depois voltamos sempre à carga. Hoje, mais uma vez, o Paulo Rezende não nos vai acompanhar nesta conversa, porque está a estas horas a tentar ser vacinado, portanto, está a tentar contribuir para o bem comum e está há horas à espera, não diga onde, porque para questões de publicidade não vale a pena. Portanto, desejamos-lhe as maiores felicidades na primeira toma, que não sei qual é a marca da vacina, mas pronto. Não se esqueçam, vou tentar fazer os arranques como faz o Paulo. Não se esqueçam de subscrever a Rádio Transforma e de subscrever este canal, porque é uma rádio transversal, onde temos a história. Aliás, uma das novidades já estreou, com o Gonçalo Maia Marques, com A Procura, com a assinalável Êxito, música, política, futebol, tudo, questões sociais, questões de impacto social. Portanto, tudo isso, eu não estou a pôr aqui os dedos, mas vai aparecer aqui as referências. Já sabem que isto é muito informal, eu falo assim. E hoje temos, há muito tempo que eu já andava a pensar nisto, eu e o Paulo, temos aqui uma convidada muito especial, por muitas razões. Primeiro, razões pessoais e também ligada à instituição, que hoje vai ser o tema da nossa conversa, que é a doutora Alexandra Ages, que na altura era a comissária, agora é a curadora, já não sei o termo que se usa, já estou um bocado outdated, eu sou do tempo da pedraneira de carregar pela boca, mas é a técnica superior assessora, penso que é agora a categoria que a doutora Alexandra tem, e que está há muitos anos, não direi. Eu sei, mas não direi, porque os cavalheiros nunca devem dizer a idade das senhoras, e às vezes pela parte profissional começam a ter ideias estranhas. Não, mas é uma figura, é uma das almas do Museu Militar do Porto, se não a alma do Museu Militar do Porto. Devo dizer que o meu primeiro contacto com a doutora Alexandra Anges era ainda eu estudante, e para o tempo, só para se ter uma ligeira ideia, o seu filho ainda era um bebê. Lembro-me perfeitamente desse ano, em que ainda era o primeiro diretor, já falecido também, o Major Figueira. A doutora Alexandra Anges fez o seu primeiro percurso, digamos assim, o seu percurso escolar no Colégio de Odivelas, depois vem para o Porto e faz História Variante de Arte, na Faculdade de Letras, e tem uma pós-graduação em Museologia. E, entretanto, entra, digamos que quando entrou ao serviço do Museu Militar, a presença feminina no Exército era residual. E ainda nem estamos sequer a falar da presença em termos dos ramos operacionais, portanto, na parte militar. Entrou para o Exército como funcionária civil, que ainda o é, mas o Exército tem estas coisas. Todos são importantes, sejam civis ou militares, seja de camuflado ou não. Eu vou pedir licença à doutora Alexandra por tratá-la por Alexandra e por tu, porque já nos conhecemos realmente há muitos anos, temos uma amizade de muito tempo, e também o facto do Museu Militar ser um bocado a nossa segunda casa, não é? Foram longas horas aí, com muito prazer, e que às vezes recordo com saudade não poder agora, pelas circunstâncias da vida, não estar aí as horas que estávamos em tempos mais recuados. Alexandra, passo-te a palavra para nos falares um bocadinho do teu percurso e também do Museu Militar, deste historial de uma instituição da cidade que todos podem não ter visitado, muitos ainda não visitaram, muitos já visitaram, mas toda a gente sabe que há um Museu Militar na cidade do Porto. E também dizer às pessoas que vão sem medo ao Museu Militar, apesar de estar num edifício que teve outros usos, que não valerá aqui a pena, ou se quiseres poderás referir. Agora o Museu Militar não prende ninguém, só se prender pela atenção do seu espólio e da história que tem para contar, da história militar portuguesa. Alexandra, a palavra é tua
e vou-me calar um bocado. E é um Olá, prazer. olá a todos. Obrigada pela apresentação, Sérgio. De facto, nós já nos conhecemos há muitos anos, eu acho que até ainda antes do meu filho ter nascido. A primeira vez que me recordo de te encontrar, a ti e ao Vítor Raquel, foi no Fórum da Maia, quando de um curso de História Militar que lá houve, e vocês, ainda estudantes, fizeram intervenções muito interessantes, logo na altura denotavam um interesse particular pela história militar. Pois é, a minha vida tem estado ligada à vida militar, embora eu não seja, nem nunca me tenha passado pela cabeça fazer carreira militar, ou seja, como militar. De facto, tenho família militar, quer o meu pai, quer o meu tio, um tio direito, quer tios avós, enfim, foram militares de carreira e, como bem referiste, eu fiz o meu percurso, depois da primária, fiz o meu percurso no ciclo preparatório secundário no Instituto Odivelas e depois de ter feito o que na altura se chamava o propedêutico, concorri para um curso que havia aqui na cidade do Porto, só, na altura, que era o curso de História com a variante de Arte e Arqueologia, e aí vim eu aqui parar à cidade do Porto, que mal conhecia, tinha vindo cá uma vez. Quando entrei para a faculdade, mesmo na inscrição, o curso, entretanto, já depois da minha colocação, foi dividido em variante de arte e em variante de arqueologia, e eu segui a variante de arte, pensando sempre fazer a minha vida através dos museus e não propriamente como professora, lecionando. Isto porque achei sempre que não tinha grande vocação para ser professora, que acho que é uma profissão muito nobre e muito com uma responsabilidade muito grande, porque acho que se eu fiz a escolha que fiz, foi por ter tido alguns professores que me marcaram profundamente e, portanto, eu achei que era uma área em que eu não teria vocação. No entanto, gosto muito da área de serviços educativos. Bom, quando acabei o curso não havia nenhuma especialização na altura na área de conservação de museus. Digo não havia porque terminou precisamente na altura em que eu acabei a licenciatura. Terminou também, creio que foi até o último curso que houve promovido pelo Instituto de Museus, na altura, ou pelo Instituto José de Figueiredo, para a formação de conservadores de museus. E estivemos, de facto, muitos anos à espera que surgisse uma especialização, uma nova especialização na área. Desta feita, não voltou, penso eu, a ocorrer, promovida pelo Instituto de Museus, mas, que não sei se era assim exatamente que se chamava na altura, mas sim com o formato de uma pós-graduação em museologia que ocorreu só mais de 10 anos depois de eu ter acabado a licenciatura. A primeira pós-graduação em museologia aqui no Porto surgiu na Faculdade de Letras e foi essa que eu fiz, que teve duração de 2 anos e que acabei por abraçar. Bom, como é que eu venho parar ao Museu Militar do Porto? Pois, eu cheguei a concorrer para a École du Louvre em Paris, fui admitida, mas como não tinha meios de financiamento ainda tentei concorrer a bolseira, não me foi atribuída a bolsa e acabei por não entrar para a École du Louvre. Cheguei a visitar vários museus, entre os quais o Museu Nacional de Sós Reis, a pedir que me aceitassem como voluntária para trabalhar lá, para aprender a trabalhar em museus, porque a licenciatura em História na variante de arte não dava qualquer formação para o que é o métier dos museus, e acabei por
por falar no Museu de São Reis. A doutora Emília Teixeira, na altura, foi muito simpática, mas disse que não poderia admitir pessoas lá a trabalharem sem ganhar. E, curiosamente, eu nem nunca tinha ouvido falar do Museu Militar do Porto, confesso. Em conversa com uma senhora, mulher de um militar, ela falou-me do Museu Militar do Porto e disse-me: porque é que não vais lá falar com o diretor do museu? E eu aqui vim aqui, ofereci-me para trabalhar aqui no museu como voluntária e assim estive a título gratuito a trabalhar aqui durante 2 anos e meio, até que, à força de me verem cá, acharam que me deviam contratar, porque se calhar sentiram necessidade da existência de um técnico superior a trabalhar em museus, porque na altura não havia na carreira, nem nos quadros, no quadro orgânico dos museus existentes na altura, dos museus militares existentes, não havia quadro para um técnico superior da área de museologia ou conservação, não havia. E, no fundo, eu acabei por criar essa necessidade. E fui durante muitos anos, entretanto, ao fim de 3 anos, abriram... 3 anos já depois de estar contratada, fiz 3 anos de contrato e depois abriram o concurso e criaram um lugar no quadro. E durante muitos anos fui a única técnica superior da área de História do Exército Português. A minha vida aqui aprendi muito, aprendi tudo, enfim, para além, enfim, claro, depois com a formação a especialização em museologia, com certeza deu-me um outro caráter mais teórico, mas a prática, a vida do dia-a-dia, foi aqui que aprendi. E aprendi muito com colegas que estavam cá, que, por exemplo, fazer visitas guiadas, eu não fazia a mínima ideia, até, claro que comecei a seguir o colega que normalmente fazia as visitas guiadas, que era um rapaz que andava a fazer na altura o curso de desenho na Árvore, o curso superior de desenho, e foi com ele que eu aprendi muito, até a postura, o lidar com o público, aprender também a lidar com vários tipos de público, de variedíssimas faixas etárias, e pronto, fiquei ligada aqui ao museu na secção de estudos, enfim, essa secção foi depois estruturada mais tarde, quando houve uma remodelação do quadro orgânico, ficou uma secção de estudos e mais tarde veio-se a chamar secção de museológica. O que é que eu faço aqui? Faço um pouco de tudo. Estudo peças, objetos, organizo e crio exposições, faço não só aqui, portanto essas exposições podem ser montadas aqui no museu, como podem ser montadas fora. Nós temos desde há muitos anos uma qualificação de muitas das exposições que nós organizamos e montamos aqui no museu, de as transformar em equipamentos que possam ser transportados e apresentados noutros espaços. De facto, não se nada em dinheiro e nós procuramos aproveitar todos os recursos, mesmo os poucos que temos, para que possamos transformar uma exposição de aqui num formato de uma exposição itinerante que possa ser apresentada noutros locais. E à conta disso eu já corri, enfim, até já fui à Madeira montar exposições, ao Alentejo, enfim, a Trás-os-Montes, ao Alto Minho, enfim, com uma diversidade muito grande de apresentações das várias exposições que eu e que, entretanto, outros colegas também foram desenvolvendo e que também saem muitas vezes para essas montagens. Depois, passados uns anos, acabei por começar também, olha, um bocado desafiada pela Inês Ferreira, que no ano 2002
quando o Porto foi capital europeia da cultura, 2001, 2002, a Inês Ferreira sugeriu aqui no Museu Militar e noutros museus da cidade a criação de uma atividade para famílias. Ela fez aqui 2 sessões, eu achei muito, muito interessante a abordagem e ela, passado esse período de Porto Capital Europeia da Cultura, ela, entretanto, ficou com ligações à Câmara e foi criado um programa das famílias nos museus, que funcionava ao 4º fim de semana de cada mês. Os museus, que éramos cerca de 30 museus na altura, que aderiam, uns faziam sessões ao sábado, outros faziam sessões ao domingo, vocacionadas com atividades para famílias, tinham uma área temática escolhida anualmente e depois cada museu dentro dessa área temática explorava as suas coleções e criava atividades. Nesse âmbito fui também fazer uma formação muito interessante sobre a animação de espaços museológicos que ocorreu na Alfândega do Porto, e que nos deu de algum modo uma abordagem em diferentes vertentes que podiam ser aplicadas depois nas atividades culturais ou de animação, melhor dizendo, ou atividades lúdico-pedagógicas, e desde então foi uma vertente também que foi desenvolvida aqui. Enfim, é uma abordagem muito alargada, cada vez se procura fazer uma maior especialização em cada área, mas a nossa realidade depois não é de muita especialização. Nós acabamos por tocar inúmeras vertentes na nossa vida profissional e nem sempre às vezes nos podemos orientar especificamente para uma área só temática, portanto uma área de especialização. Por isso é um bocadinho, toco muitas caixas e não toco nenhuma particularmente especializada. Isto para dizer que eu estou aqui no Museu Militar desde janeiro de 1986, o museu tinha aberto 6 anos antes, em 80, e portanto neste momento sou a pessoa mais antiga a trabalhar aqui no museu. Era isso que eu há bocado não queria estar a referir. Mas é verdade, então isto, deixa-me só ligar aqui está-me a falhar aqui desculpa lá, o router da internet e a internet aqui do museu está fraquinha hoje, mas vamos falando, olha, sim, isto é para manter. Esta, a essência da espontaneidade. Alexandra, de facto, esse trajeto que nos descreves, ou melhor, que descreves a quem nos vai ver e ouvir, porque eu conheço muito bem, a parte dele até eu comecei a acompanhá-lo, penso eu, por volta de 1998, ou até antes. Eu acho que foi antes, olha, não foi antes, porque o meu filho nasceu em 91 portanto... Pronto, o primeiro contacto com o museu foi por causa de um trabalho, aí direi que foi em 92 ou 93, mas aí estavas um bocadinho mãos atadas e o nosso Major Figueira não queria muito que eu fotografasse alabardas porque era período de eleições. E eu e o Vítor Raquel ficámos a pensar o que é que as alabardas eram um risco em termos de segurança pública. Depois, entretanto, com a chegada do Coronel Manuel Jorge Pereira de Carvalho, iniciou-se um período de colaboração de muito tempo, em que realmente lidámos os dois muito de perto, porque era uma coisa que deixa-me que te diga, tu dizes que estás em todas e não estás em nenhuma, mas também tens a percepção de que, e é isso que as pessoas nos museus têm que ter, não é nutshell, não é fechar-se na concha, de chamar a massa crítica, como ao longo destes anos tens recorrido, no bom sentido, à massa crítica, que ela existe e felizmente começou a existir mais com um bocado o desbloqueamento do preconceito contra a história militar, porque tu ainda és desse tempo. Sim. Eu pessoalmente eu digo, quando dizia que estava a investigar a história militar, ainda recebia aqueles olhares travessos. Agora já não, graças a Deus não.
Mas nós somos desse tempo, de facto. Sim, eu digo, por exemplo, uma das pessoas que teve um papel importante para além de ti e de outras, mas e quase sistemático também, foi a professora doutora Isilda Monteiro, Exato. que tinha sido minha colega na faculdade, embora ela fosse do tronco de História, que era o nosso tronco comum, e que, enquanto professora na altura da Portucalense, enviou para cá muitos alunos para se dedicarem à história militar. E, de facto, isso criou um impacto grande e uma nova abertura para uma área que não era normalmente muito explorada em termos de trabalhos de história. Tens razão, e as coisas às vezes têm que ser ditas com o nome. Eu penso que, pelo menos aqui na Norte, a Universidade Portucalense teve um papel muito importante. Sim. Porque a nossa colega Isilda, o Gonçalves Guimarães, todos eles encaminharam, por exemplo, pronto, tu depois, agora Gonçalves Guimarães encaminhou-me para a Guerra Civil no perspectiva do estudo da história militar e não da história política. Portanto, eu acho que aí a Portucalense, honra seja feita em todos os aspectos, mas nesse sobretudo, começou a dar um pontapé no preconceito e lentamente a furar. Agora podemos dizer que praticamente em todo na área académica já não há esse tipo de não, e têm surgido muitos trabalhos. Exato. E tu também és responsável para que continuem a vir para cá. E outros. Aliás, como a Isilda também, embora ela já não esteja na Portucalense, como a Isilda também tem, e também mais recentemente a Faculdade de Letras tem enviado para cá, sobretudo não já no âmbito de licenciaturas, mas de mestrado, alunos para se dedicarem a esta vertente e a esta área da história, e isso, honra seja feita aos colegas que têm sido preocupados com essa área de estudos. E aqui passa a publicidade, desde que estou na Escola Superior de Educação do Politécnico, também já uma colaboração de longos anos, que eu estou há 17 anos, 17 ou 18, estou há 2 anos de receber um relógio do Presidente, acho eu, se não oferecerem relógios a quem tiver 20 anos de casa. Estou-me a fazer o relógio. Praticamente eu penso que logo nos primeiros meses, ou logo no início do meu percurso na Escola Superior de Educação, espero que continue, houvesse também essa, tal como a Isilda fez, tal como os colegas das letras começaram a fazer, o trazer para aí os estudantes, tanto para trabalhos curriculares, a nível das unidades curriculares, como para os estágios, com experiências marcantes. Todos eles que passaram por aí, a experiência foi marcante, porque todos foram unânimes, e eu aqui não falo só dos 10, mas todos que passaram por aí foram unânimes em falar do acolhimento excepcional, do apoio, dos desafios. Portanto, isto não é publicidade ao museu, caros ouvintes. Ouvintes é uma mistura entre ouvintes e os que vêm. Não, isto até foi um amigo meu que introduziu o termo. Eu acho ouvintes uma coisa interessante. Porque é um museu militar que as pessoas pensam que é pequeno, que não é. É talvez uma questão de área, mas não é, porque tem 2 reservas que eu costumo dizer que quando entro nessas reservas cheguei ao Guns N' Us. Vejo lá coisas, eu nunca me canso de ir às reservas, mas também o que está exposto, e depois vou-te convidar só a falar também já do museu, mas eu queria aqui não deixar esquecer uma coisa. Quando há bocado conversávamos em off, falta aqui referir uma instituição, ou melhor, sim, uma instituição que já é uma instituição que se formou a partir do museu e que teve sempre o mérito de congregar a massa crítica, que é a Liga dos Amigos do Museu Militar de Porto. Sim, eu também ia falar nesse aspecto. Eu sabia que não irias falhar, mas na referência, porque congregou e continua a congregar essa massa crítica, e que também teve um papel importante no apoio, e digamos que eu sempre achei que a Liga era uma reserva estratégica do próprio museu, até na capacidade de produzir eventos, ultrapassando algumas das barreiras um pouco
normais. Barreiras não é barreiras, é os obstáculos ou aquelas... Tem dado um apoio paralelo às... Por vezes há às muita nossas... burocracia, muita hierarquia, que é normal dentro do planeamento de projetos, e eu penso que, por vezes, a hierarquia ficava satisfeita que a Liga assumisse determinado tipo de eventos, porque ficava muito mais agilizado e teve sempre um papel fundamental na gestão do museu, não é? Eu tenho a dizer que, infelizmente, o movimento associativo em Portugal, eu julgo que tem vindo a decair um bocado. Quando não se tratam de associações desportivas, mas de outro tipo de congregação, que no fundo eram, de algum modo, uma rede social que se criava, tem vindo a cair, sobretudo com as gerações mais novas, e o que nós sentimos é que as pessoas que hoje ainda estão na Liga são pessoas já com alguma idade, como eu, não é? Quer dizer, e que ainda têm um papel com certeza a desempenhar e de apoio, e um papel fundamental, mas está-nos a faltar sangue novo, ou seja, gente que se interesse por este tipo de associações, não é? Que promovam, neste caso, os museus, ou quando eu falo da Liga dos Amigos do Museu Militar, estou-me a lembrar também do Círculo José de Figueiredo, por exemplo, do Museu Nacional Sós Reis, ou de outras associações que se criaram de apoio ou de ligação. O Arquivo Distrital do Porto, por exemplo. Exatamente. Nós agora estamos um pouco parados por causa da pandemia. Aliás, penso também que deve acontecer com a Liga. As Assembleias Gerais estão difíceis de fazer ainda por causa da questão pandémica. Estamos em gestão administrativa, não é? Exatamente, e repara, nem todas as pessoas que pertencem a esse tipo de associações, e como eu disse, já com alguma idade, nem todas lidam muito bem com estes novos meios de comunicação à distância, e portanto para fazer um webinar ou uma sessão digital através de Zoom ou do Meet, do Teams, nem todas as pessoas estão muito adaptadas ainda, não é? E claro que as gerações mais novas têm muito mais facilidade de o fazer, mas não estão tão ligadas a este tipo de associações. Talvez as redes sociais, onde nós encontramos grupos nos quais nos revemos em interesses, acabem por comatar um pouco aquele papel que tinham as associações. É enfim, uma questão que se terá de pensar no futuro, de como, se não reverter, porque provavelmente não se conseguirá exatamente reverter esta situação, pelo menos criar alternativas que possam cumprir um papel semelhante. E eu estou a pensar, por exemplo, tu pertences, e eu também pertenço, acho eu, no Facebook, ao Corpo Expedicionário Português. Portanto, é uma área temática que nos interessa. Ali as pessoas fazem publicações, fazem divulgação de livros no âmbito da Primeira Guerra Mundial e da participação de Portugal na Primeira Guerra. Como há esse grupo, existem muitos outros áreas temáticas que provavelmente conseguem congregar, e até com um número muito maior, pessoas que nunca se viram, que nunca falaram pessoalmente, nem nunca se viram através deste meio que nós estamos a usar, mas que até se tornam amigas e acabam por como têm motivos de interesse comuns, acabam por trocar informação, comunicação, através desses meios. Eu sinto, por exemplo, que ao longo da minha vida aqui no museu, muitas vezes servi de gancho ou de hub, para pôr em contacto pessoas que eu conhecia, que não se conheciam entre si, mas tinham as mesmas motivações. Mas isso até já tem um nome? Facilitador. Sim, mas... Sim, não, mas é o facilitador, quer dizer, a mim também já me chamaram isso, na altura, facilitador, estranhei, mas de facto, não é bem relações públicas, mas é o linkar
Sim, sim, Conectar, linkar não. Então, nós temos língua portuguesa que chega. Conectar, fazer as conexões, o nosso capital social que nós vemos, aquele está ali, então vamos em contacto, é um pouco isso. As redes sociais são boas nisso. Uma página, se calhar, da Liga, poderia não ter logo um aumento de sócios, mas seguidores com o desafio, possivelmente, se calhar. sim. Se calhar. E começar a publicar coisas, as pessoas a porem lá artigos e discutirem questões através desse meio. De facto, eu senti muito isso porque às vezes não é só o sentir a motivação das pessoas e os interesses, perceber um bocado a personalidade das pessoas e como é que podem ligar bem ao cruzarem o mesmo tipo de valores e de interesses. Queres ter um exemplo? Quando me apresentaste ao Jaime Regalado? Pois, por exemplo, estás a ver? Eu estava aí, eu cheguei aí, olha, deixa-me apresentar-te. Pois, porque achei que tinham tudo a ver, estás a perceber? E no teu caso, muitas pessoas que eu cruzei aqui em ligação, porque achava que ia ser muito produtivo para ambas, no âmbito dos interesses, trocarem informação. E, ora, isso hoje acontece nas redes sociais, não é? Muitas vezes deixa de haver, a não ser que haja uma personalização, de facto, deixa de haver tanto esse peso. E que a Liga dos Amigos tinha, de facto. Tinha de facto. E nesse aspecto eu sinto que, não sei como é que acontece na área desportiva, se calhar como implica muito físico, as pessoas continuam a encontrar-se. Depende. Pois, mas também não é líquido. Pois, não será assim. Como não tenho, uma suposição minha, porque não tenho essa perspectiva diretamente vivida, não é? Mas achava que seria como aspectos mais físicos, que poderia ser ainda agregador das pessoas se encontrarem e fazerem atividades em coletivo, e nesse aspecto, sim, tenho sentido que tem havido um decréscimo de participação. Agora, também um aspecto que tu falaste há pouco, ao longo destes anos todos que aqui estive, é claro que quando eu vim para aqui já havia mulheres civis no meio militar. Essas mulheres, de um modo geral, ou eram assistentes administrativas, ou eram assistentes, o que se chamam hoje assistentes operacionais. De facto, ao nível de técnicos superiores, não havia. E durante os primeiros anos, em que eu não tendo ainda formação na área de museologia, mas começando a ter alguma vivência, experiência, sentia-me um bocadinho isolada, não é? Quer dizer, às vezes havia coisas que pensava, eu tenho este problema, mas será que os outros também têm? E pronto. E foi através, muitas vezes, de encontros em museus que eu, afinal, via que os meus problemas eram idênticos a problemas que outros tinham, e que estes antros de encontro, desses encontros, fossem da área da conservação, fossem da área dos serviços educativos, algumas formações até dadas na altura pelo Instituto José de Figueiredo, os encontros de serviços educativos que eram promovidos, enfim, de geração espontânea pelos próprios serviços educativos dos museus, quer dizer, não eram propriamente uma organização, mas era uma série de museus que explotavam esses encontros, que fui começando a cruzar com outras pessoas, curiosamente, muito mais mulheres nesta área do que homens, na altura, portanto, era um universo muito mais feminino, nos museus civis, do que era um universo masculino. Não quer dizer que não houvesse colegas, como é óbvio, homens, mas era muito mais representativo em termos de mulheres. E aqui não, aqui no Museu Militar era sobretudo homens.
Com o andar do tempo, e até com a entrada no início dos anos 90 das mulheres para o serviço militar como voluntárias, essa panorâmica foi-se começando a alterar. Eu depois, ao longo da minha vida aqui, cruzei com muitas mulheres, não civis, mas militares, com formação superior até na área de História, até na área da Arqueologia, e que fizeram depois pós-graduações ou mestrados nesta área, colegas impecáveis que muito contribuíram também para que a atividade do museu se desenvolvesse. E claro que não foram só mulheres, também houve homens nessa condição de terem, não propriamente homens como militares de carreira, nem as mulheres como militares de carreira, mas contratadas, mas que deram também aqui o seu contributo e colaboração ao longo do período em que estiveram contratados a prestar o serviço militar. E eu até achava curioso, porque às vezes perguntava a colegas mulheres, então, mas o que é que as puxou a ir para a vida militar? Eu que estive sempre ligada ao meio militar, como é que nunca me passou pela cabeça fazer carreira? Pronto, está bem que no início nem sequer no meu tempo havia essa possibilidade, mas e eu achava espantoso o desafio que elas sentiam por experimentar uma atividade profissional que, mesmo que temporária, portanto por um período limitado, inicialmente a 9 anos e atualmente é a 6, numa profissão que normalmente era uma profissão masculina. E muitas delas deram aqui colaboração e felizmente hoje encontro-as como colegas no meio civil a trabalharem ainda nos museus, o que é um prazer verificar isso e poder voltar a encontrá-las e a trabalhar às vezes em colaboração com elas em determinados projetos. Sim, eu recordo perfeitamente, até porque eu penso que passei, aliás, eu acompanhei a presença da Cristina Loureiro, por exemplo, Sim. que era sargento, mas foi minha colega de curso. Nós andámos no mesmo curso, ela fazia um ano de diferença a mim, eu era mais velho um ano, e elas estavam no ano atrás no património, no extinto curso de património da Portucalense, portanto isto remete-me à condição de animal extinto, sáurico, quase jurássico, coisa assim de género. E muito a Mariana, que agora tem responsabilidades, penso eu, até na rede de museus de Famalicão. Exatamente. Uma colega alferes também era de História, que eu agora peço desculpa me escapar o nome, que ela era alferes. Sim, foi depois para o Museu Militar de Lisboa, logo nos princípios, portanto no início dos anos 90. Não me recordo o nome, recordo-me que ela, uma colega de curso, mas essa foi direta ao Museu Militar de Lisboa, que era a Teresa Correia, que esteve muito tempo, trabalhou com o nosso Coronel Ribeiro de Faria, quando era ele diretor. Sim. Lentamente também vemos o papel da mulher a desenvolver-se, não só na questão da admissão aos quadros operacionais, mas também nas necessidades da preservação da memória e do património. Exato. Aqui já nem se põe a questão de género, são pessoas, sim. Um efetivo de pessoas que são importantes e que é uma coisa que nunca podemos desvalorizar e nem deixar que os ministérios desvalorizem, que é a memória e a história e o património, que isto estamos a falar da nossa área, nem é da história militar, é da importância da coisa militar dentro da nossa própria história, não é? E isso, obviamente estou aqui a dizer uma série de lugares comuns, mas por vezes as pessoas esquecem-se dos lugares comuns. Claro. E tentam até apagar aquilo que tem que fazer parte da história. E agora, realmente, gostava de que, para o nosso público, eu não sei se quiseres partilhar alguma imagem, abrir, dei-te permissão de partilha. É engraçado, estou a ouvir aqui fora a passar algo muito rápido que me parece que são F-16.
Eu também me passou aqui, há bocado eu fiquei, porque passou aqui e eu fiquei assim um bocadinho assarapantada e agora que estás a falar estou a refletir que de facto deve então ter passou sido. aí e passou aqui. Portanto, tu estás no Porto, eu estou na Maia, é um F-16, quer dizer, é suposto ainda andar depressa, quer dizer, daqui a pouco temos que os arrumar e não temos com que os substituir, por muito milagre que a gente faça. Mas isso são outras guerras, são outras discussões. Algum dia vou ter que fazer uma hora de ar sobre o conceito os conceitos estratégicos de defesa nacional, isso vai dar pano para mangas. Eu agora gostava realmente que nos apresentasses, já estás a apresentar há bastante tempo, O museu em si, os espólios, portanto, em termos de marcação cronológica, o que é possível ter no museu, até onde vai e de facto também. Não te vou perguntar, não vou querer nada. Qual foi a exposição que gostaste mais de fazer? Porque tu gostaste de as fazer todas. Não te vou pôr essa pergunta, porque tu puseste o teu love, o teu empenho em todas. Desafio, cada uma é um desafio diferente. Sei lá, houve uma que me levou a Macau, não a exposição, que eu não fui lá apresentá-la, mas acabei por ir a Macau depois de ter montado a exposição aqui no museu. Exato, e eu lembro-me da primeira coisa que tu disseste quando regressaste de Macau, quando descobriste que os crepes não eram fritos. Eram cozidos ao vapor. Opa, sério, Alexandra, estávamos no gabinete do Manuel Jorge, do nosso amigo Carvalho, e tu vinhas espantada com aquilo, não é? Aliás, tu foste pouco antes da entrega da administração portuguesa aos chineses, exatamente, ainda era o governador Rocha Vieira. Foi em outubro de 1999. Aliás, a exposição foi inaugurada aqui a 26 de outubro e eu, nos 2 ou 3 dias depois, parti para. Era sob o olhar de Amá, não era? Sob o olhar de Amá. Era uma exposição. É uma exposição comparativa entre Macau no início do século XX, 1906 a 1911, uma coleção de fotografias que nós temos, e Macau em 1999, como tinha crescido os mesmos espaços no ano em que ele seria entregue, portanto o território seria entregue à administração chinesa, que foi depois em 19 de dezembro de 99. Mas há muitas exposições. Olha, o museu, pronto, a casa é uma casa é uma casa. Podes cortar um bocadinho? Sim. Portanto, Alexandra, como estavas a referir, estavas a traçar um bocado o retrato. Agora, desde já podemos dizer que vai haver um segundo programa, porque irá ser o programa mesmo focalizado no Museu Militar de Porto, nos seus conteúdos, e a Alexandra vai nos fazer o favor de dar, digamos assim, o cheirinho daquilo que irá ser o segundo programa, brevemente, sobre a riqueza, a riqueza dos conteúdos em termos históricos, a riqueza dos espólios e acervos que aqui temos, as coleções que temos, não esquecendo, obviamente, os soldadinhos, que é uma imagem de marca, mas eu sempre defendi que os soldadinhos são uma das componentes, mas temos um riquíssimo espólio em acervos em armamento. Basta dizer uma coisa, se a Alexandra me permites. Temos lá embaixo, na reserva, aí por baixo, que já não lembro se é um fecho para a artilharia naval. Um fecho de pederneira para canhões de artilharia, para peças, para bocas de fogo de artilharia naval. Coisa que não anda por aí em todo lado. Durante anos eu ficava a olhar para aquilo, com aquela caixa de latão e aquela enorme pederneira. Aquilo é para a artilharia naval. Só pequenas pérolas que nós temos aí, e tu sabes da minha fixação por Mausers C96, temos aí umas poucas. Pronto, vocês não podiam deixar sozinhos. Eu não roubava nada, mas dali a bocado estava a brincar com elas todas. Claro que não se deve fazer isto, é tal, os tais desafios da gestão museológica. Alexandra, vou-te passar de novo a palavra e, se calhar, se quiseres compartilhar então a tela para mostrar neste primeiro programa sobre o Museu Militar de Porto, como as pessoas podem ver o Museu Militar de Porto, por exemplo, nas redes sociais, a tal desafio das plataformas digitais, que é um paradigma que se nos apresenta cada vez mais forte. Ok. Ora bem, esta já está a ver?
Perfeitamente, Alexandre, tá? perfeitamente. É a página de Facebook do Museu Militar, onde nós vamos publicando algumas, vamos fazendo algumas publicações, ou partilhando outras. As pessoas podem fazer as perguntas através das mensagens e como estamos, e agora até eu pensar aqui até por uma publicação que partilhámos sobre o Porto Liberal, o Exército está ligado a um projeto chamado Rota Porto Liberal, que foi assinado em 2017 e que procura promover o período, em particular, da implantação do liberalismo em Portugal e mais enfim, diretamente ligado à questão da cidade do Porto e à figura de Dom Pedro, e aqui está, enfim, uma dos posts que partilhamos. Divulgamos as nossas conferências, as nossas exposições aqui, as nossas atividades. Por exemplo, esta é uma atividade, a atividade agora é Aerontropa, que está suspensa nesta altura por motivos da pandemia, mas é uma atividade, peço desculpa, uma atividade que fazemos regularmente. No Dia Internacional dos Museus, por exemplo, fizemos a partir daqui um concerto da banda do Exército, a Banda Sinfónica do Exército. E pronto, são as atividades da esgrima medieval que temos. Esta é em particular relacionada também com o dia 18 de maio, não deste ano nem do ano passado, mas dia em que nós temos inúmeras atividades dirigidas ao mais diverso público, quer infantil, quer juvenil, quer adulto, e neste caso é uma sessão de esgrima medieval que aqui no museu decorre à quarta-feira de manhã. Enfim, são algumas publicações que nós vamos pondo e recordando momentos importantes, quer do próprio museu, quer da atividade das exposições que nós temos aqui presentes. Ora bem, o Museu Militar do Porto tem, de facto, e agora até aparece aqui uma das figurinhas de uma desculpem, não, isto é uma ambulância francesa, ambulância Wurtz, que foi criada pelo Percy no exército napoleónico e que é uma peça curiosa que nós temos em miniatura na coleção de soldadinhos no período que corresponde ao período napoleónico, e só por curiosidade não se destinava a transportar feridos, mas a transportar equipamentos médicos e os cirurgiões que iriam atuar em campo de batalha. Pronto, sim, Alexandra, desculpa interromper, é que eu agora estava a olhar para ali um ferido que fosse aí metido, já ia assim com o pronúncio de caixão. Pô, não, eu inicialmente até pensava que isto era para transportar, pensava eu inicialmente que era para transportar feridos ligeiros, que pudessem ser transportados sentados como montados a cavalo, mas não. Esta ambulância destinava-se a transportar os cirurgiões que iam montados aqui em cima como se fossem montados a cavalo, não é? E por baixo, isto foi uma adaptação de um caixotão de artilharia alemão, para transporte de munições e foi transformado num meio de transporte de equipamento médico-cirúrgico e para transportar os cirurgiões, enfim, que atuavam depois em campo de batalha. Eu estou a olhar para essa parte redonda e eu espero que eles não andassem mais que uns quilómetros aí montados em cima, senão também tinham que se cirurgiar a eles próprios. Esta antena teve grande sucesso. Eu acredito que sim. A que foi mais usada o Percy foi a cirurgião-chefe do exército napoleónico, mas um subalterno dele, o Larrey, criou esta
que, sim, esta era a chamada ambulância volante, apoiada só em 2 rodados e com tração hipomóvel, e que esta permitia transportar feridos. No fundo, isto é um antecessor dos serviços do INEM ou de emergência médica, que tornava mais rápida a assistência, quase após o soldado ter sido ferido. Isto porque muitas vezes, antes destes equipamentos, era só no fim de batalha que se ia recolher os feridos, e muitos deles acabavam por morrer por o aceleramento do ferimento não ter tido uma atuação por parte do médico, mais em cima do acontecimento, ter sido demorada a assistência. E isto, por isso é que elas chamavam quase ambulâncias voadoras, porque era a rapidez de intervenção e que permitia transportar feridos, não só tratá-los como transportá-los. Esta sim teve mais sucesso do que a Wurtz. A Wurtz era para transportar os médicos cirurgiões. Para a frente, esta transporta os feridos para a retaguarda. Quer dizer, exatamente. Vai no sentido inverso, a LARAI. Exatamente. Pronto, isto é porque me surgiram aqui estas 2 peças e aproveito para falar da nossa coleção de soldadinhos, que é de facto uma coleção muito grande, difícil de gerir, porque são muitas peças delicadas. Nós agora até estamos num processo de limpeza e manutenção das vitrinas. São vitrinas complicadas até de se abrirem, porque não têm portas, têm de se tirar os vidros para se ter acesso às peças, mas que de vez em quando temos de fazer esse processo de gestão, e são milhares de peças. 16 mil, não era? Ou eram? Não chegam a ser 16 mil, isso foi assim um número por alto. Por não chegam a ser, mas é um acervo de muitos milhares de peças que nós temos e que praticamente cobrem a evolução da arte da guerra desde a antiguidade até aos nossos dias. Esta coleção está instalada no edifício principal do museu, e praticamente que cobre toda a área expositiva da casa, no primeiro andar. Sim. Depois, no andar de entrada, portanto isto fica no andar nobre, no andar de entrada temos 2 salas dedicadas à importância da cidade do Porto enquanto palco de acontecimentos político-militares num período de 120 anos, mais ou menos entre 1809, com a segunda invasão, e 1927. Nesta exposição tu colaboraste também, com esta tua participação, é uma exposição permanente. E depois temos o parque com a artilharia pesada, temos um belíssimo acervo de peças de artilharia, isto é a fachada do museu, a entrada. Bem, isto já é um outro aspecto. Isto, estava a ver se me aparecia aqui alguma imagem assim mais rapidamente que permitisse ver o aspecto do parque, provavelmente ainda aparecerá, mas para além do parque nós temos um pavilhão, esteve projetado para a área do parque um edifício feito de raiz, desenhado pelo arquiteto Fernando de Lenhas, edifício esse que nunca chegou a ser construído, e o que foi possível em 1990, 93, ser edificado foi um pavilhão tipo hangar, que é nesse espaço onde nós temos a evolução de armamento e equipamento mais ou menos desde o finais do século XV até aos finais do século XIX, isto na galeria, portanto no primeiro andar, e depois no piso térreo temos uma área dedicada à Primeira Guerra Mundial, outra área dedicada, que é esta que nós estamos a ver agora, dedicada à Guerra Colonial, e atualmente temos um outro espaço, cerca de 1/4 do pavilhão, que foi, enfim, organizado e trabalhado para receber exposições temporárias, e atualmente temos lá uma exposição sobre o 2º centenário da Revolução Liberal de 24 de agosto de 1820. São estes, enfim, com um caráter assim muito geral, aspectos. Olha, estou aqui numa conferência. Jesus, Deus me livre, foi há 60 quilos atrás isto. Pois, esta já tem. Eu ocupava muito espaço, ai credo.
Isto provavelmente foi foi quando fizemos 41 anos, foi uma série de fotografias de balanço de outros anos em que tínhamos feito, porque este ano continuámos sem ter atividade no dia do museu, que é o dia 21 de março, e por causa da pandemia, aliás, ainda estávamos fechados ao público, fizemos uma repescagem de vários momentos do dia em que foi comemorado o dia do Museu Militar do Porto. Aliás, desculpa interromper-te, está aí essas fotografias de cima, não é o estar lá, mas está aí a gênese, os primeiros tempos da Associação Napoleónica Portuguesa. Exatamente. Aliás, acho que a primeira vez que atuaram foi aqui, fazendo uma guarda de honra. Penso que sim. Ao general comandante da região militar. Acho que era o nosso general Carneiro Teixeira, na altura. Exatamente, para aí em 2005, 2006. Sim. Pronto, isto são aspectos vários das nossas coleções, que é bastante vasta. Com enfim, aspectos do pavilhão do museu, aliás, isso já é um bocadinho o aperitivo depois para o segundo programa, em que se houver a necessária autorização, até mostrar um bocadinho das reservas sem comprometer eventualmente é mais não é apontar especificamente a uma peça, mas é de facto a vastidão que as reservas têm a nível de armas brancas, armas de fogo e até... Algumas das peças que estão aqui a ser apresentadas até nem estão expostas ao público. Umas estão, outras estas não. Estão, exatamente. Esta por acaso acho que está. Estas também, aquela não está, enfim, algumas estão, outras não estão, é um pouco para se perceber a diversidade de objetos que nós temos nas nossas coleções, desde equipamentos, armamento, uniformes, enfim, coberturas, toda uma série de peças que fazem parte do acervo e das coleções do museu. Isto é, por exemplo, um esboceto do Henrique Moreira para o padrão ao soldado desconhecido, o padrão da Grande Guerra aqui da cidade do Porto, aspectos da coleção de soldadinhos, enfim, quer ao nível de personalidades, quer ao nível depois de grupos, vá lá, neste caso são personalidades históricas, e figurinhas. Até o Saint-Denis está lá a segurar a cabeça. Exatamente. Enfim, são aspectos que, mais uma vez, a atividade, olha aqui a Mariana. A Mariana era Ferriel. É verdade. Não, desculpa, não é Ferriel, que não estava a contar, ou era? Era Ferriel. Ela veio para cá como Ferriel, creio que nesta altura era Ferriel, depois veio a ser segundo sargento. Exatamente. Depois veio a ser segundo sargento. É uma atividade que os miúdos, olha, aqui aparece um aspecto da reserva. Exatamente, essa é a 70. Agora eu perdi um bocado a noção da numeração, mas porque ainda estou a pensar na arrecadação antiga que ficava à direita e deixou de ter essa serventia. Sim. Aqui é um aspecto das exposições, a Mariana e o meu colega Caetano, não é? Aqui numa exposição sobre a segunda invasão, no Trilho dos Franceses. A segunda invasão francesa. Aqui é uma exposição muito interessante, que foi montada, quem comissariou e montou foram 3 alunos da Faculdade de Letras que, como voluntários, alunos de Arqueologia, como voluntários... O André Cedora e companhia. Exatamente, e o Jorge Guimarães e o Jorge Teixeira, que foram, portanto, coordenaram e eles estudaram as peças, depois escolheram o título da exposição, montaram a exposição, foram eles que estruturaram tudo. A Mariana foi o elemento de ligação entre o museu e a equipe que eles formavam, e aparece aqui também a Joana de Rosa, que na altura veio fazer o seu trabalho de projeto de mestrado na área gráfica e que foi quem fez toda a cenografia da exposição. Esta era sobre o Leão de Gaza, não era? Era, sim, as campanhas coloniais no tempo do Leão de Gaza. Aqui na montagem, faz montagem. Agora ali está o André, com o seu visual Doc Holiday. E a Joana.
aqui a Mariana. Esta publicação foi um bocado a propósito da Mariana, enfim, vários aspectos. Aqui ela a conduzir a visita à exposição as campanhas coloniais no tempo do Leão de Gaza, enfim. Esta foi porque me apanhou aqui, eu estava aqui. Sim. Sim, foi também no âmbito aqui sobre os soldadinhos, enfim, aspectos da coleção, aqui o tipo de exposição que nós temos da coleção de soldadinhos. Isto depois só mesmo para dar assim uma chega, atividades realizadas. Pois, algumas pessoas que até já nem estão entre nós. É verdade. Aspectos, até noutros casos são pessoas que tiraram fotografias aqui ao museu e que nós desafiamos a apresentarem as suas impressões do museu, as suas atividades. Aqui mais uma vez a atividade agora era de tropa, neste caso também o Trench que nós temos aqui, tínhamos sessões. Agora com a pandemia não se pode fazer, mas tínhamos sessões em que ensinávamos o Trench, que é um jogo de estratégia na família dos xadrez. Enfim, a personalidade do Milhões, um aspecto da nossa coleção de peças de artilharia no exterior. Enfim, há muito mais um aspecto do pavilhão. Não, isto de facto é o aperitivo perfeito depois realmente para o programa seguinte, mais focalizado, porque há aspectos da Primeira Guerra. Há as coleções particulares, porque para além de haver as coleções particulares de soldadinhos, há o acervo de armamento, que há o do Exército, mas há das coleções também particulares, que há bocado estávamos a ver até exemplares extremamente interessantes, que depois, no segundo programa, se achares por bem, podemos aferir, de facto, a riqueza, em termos de acervo e de espólio, que este museu tem, e que eu penso que as pessoas, por vezes, não têm a noção. E, para além de uma coisa, que, de facto, é a beleza do próprio edifício. Porque sim, a casa é muito bonita, quer no exterior, quer no interior. Por exemplo, aqui todos os anos, nós já há 7, penso que há 7 ou 8, talvez 6 ou 7 anos que realizamos aqui o meeting da esgrima medieval, da EMA, e esgrima medieval, e pronto, este é sobre, tenho a impressão que é a exposição, não, Exército Português. Isto foi no dia do Exército que nós publicamos vários vídeos sobre o museu militar e sobre as coleções. Este aqui é do 1820. Este é de 1820, Eu acho que aqui será legítimo, gostaríamos de dar os parabéns, penso que partilhas comigo ao José Manuel Lopes Cordeiro, porque ganhou o prémio do Grêmio Literário pelo catálogo do 1820. Sim, claro. Merecidamente, claro. Um excelente trabalho, um trabalho de referência. Aqui é a exposição da 1820. Este já é o tal espaço que sim, foi adaptado para exposições temporárias. Sim. Exatamente. Foi o meu colega, o chefe Gonçalves, que foi responsável por esta exposição e que, pronto, procurou marcar ainda em 2020, ela estava pensada para ser inaugurada em março, mas depois por causa da pandemia foi adiada e acabou por ser inaugurada no dia 1 de outubro só. E vai estar patente até ao final deste ano. Exato. E estes são aspectos da exposição. E, aliás, foi a primeira exposição que se realizou evocativa da Revolução Liberal, quando foi do primeiro centenário desta Revolução em 1920, inaugurada no Teatro São João,
foi, no fundo, quanto a mim, a gênese do Museu Militar do Porto, porque as peças que foram apresentadas no Teatro São João em 1920 eram da coleção Vitorino Ribeiro. A exposição foi organizada pelo Pedro Vitorino e pelo Emanuel Ribeiro, filhos de Joaquim Vitorino Ribeiro, e logo a partir daí, dessa altura, se teve como objetivo criar um museu histórico-militar na cidade do Porto. Isso não foi possível na altura, enfim, por constrangimentos vários, o que levou a que os filhos do Vitorino Ribeiro oferecessem a coleção ao Museu Militar em Lisboa, por não haver no Porto um museu de caráter histórico-militar. E só em 1981, quando já depois deste museu ter aberto aqui, é que foi solicitado a Lisboa, ao Museu Militar de Lisboa, que enviassem a coleção Vitorino Ribeiro novamente aqui para o Porto, onde ela tinha sido reunida. E ela veio, eu creio que em 81 ou 83, e acabou por fazer parte do acervo que está patente. No fundo, por isso é que eu acho que o desplotar do interesse pela existência de um museu de caráter histórico-militar aqui na cidade até partiu do movimento civil. Embora depois da sua concretização tenha vindo a ser feita pelo Exército. Foi o Conselho da Revolução que em 1977 criou, por decreto, criou o Museu Militar do Porto, que depois, enfim, este foi o espaço disponível na altura, que tinha sido o edifício da antiga PID e estava em fase com uma comissão instaladora que estava a embalar a documentação aqui da PID, da antiga PID. Sim, e essa comissão é também constituída por militares, e no fundo este edifício ia ficar devoluto e foi o espaço possível, e depois de obras de adaptação, de restauro e de adaptação, enfim, sob a alçada do arquiteto Fernando Lanhas, que na altura era o diretor do Museu de Etnografia e História do Porto e do Litoral, em São João Novo. Foi ele o responsável pelo projeto de adaptação, e ao fim de 3 anos da criação do museu, ele foi aberto ao público no dia 21 de março de 1980. Como eu referi, houve o projeto de criação de um edifício de raiz no parque, não foi possível concretizar. O projeto também era da autoria do Fernando Lanhas, e pronto, hoje temos 3 áreas expositivas, é o edifício principal, o parque e o pavilhão, e convidamos quem quiser vir e conhecer. Estamos abertos ao público, há distanciamento, claro, são cumpridas as regras de distanciamento social, de higiene e de segurança sanitária, mas as pessoas podem visitar em grupo. Vamos começar a aceitar a marcação de grupos que não deverão ultrapassar os 5 elementos, em princípio. Esta pandemia veio alterar-nos completamente até a vivência que as pessoas tinham aqui, sobretudo nas nossas atividades. Nesta altura do ano nós teríamos aqui a casa cheia de crianças ou de jovens a participarem nas nossas atividades de manhã e de tarde, já no período, portanto fora do período escolar, e até ao final do mês de julho teríamos toda essa atividade que agora está parada. Ou então abre-se janelas de oportunidade para novos paradigmas, como a entrada no digital. Isso até, aliás, foi ontem, em relação ao dia que estamos a gravar, foi ontem uma abordagem feita nos 7 encontros ligados ao mestrado Património, Arte e Turismo Cultural. Eu sou um dos pais do mestrado, quer dizer, tem uma larga paternidade o mestrado, e um dos temas foi exatamente com uma pessoa que também conhecemos, com o Dr. Sérgio Lira, que já esteve aí até várias vezes, e o Dr. Paulo Meireles, que foi exatamente a virtualização, o museu, o virtual da viagem, mas o virtual também do museu.
Obviamente Sim, que sim. aqui, e agora o tempo já estamos aí para a pista, porque iremos ter um programa, mas a questão é esta: o virtualizar o museu não vai substituir de maneira nenhuma. Não, Nunca. nunca a presença física, é outra Não, nunca. experiência. É Agora, uma em experiência alturas de completamente crise, diferente. Claro, é bom para manter a chama viva e também, claro, por claro. vezes, mesmo sem crise, para atrair, porque, de facto, eu falo por mim, ou até sai um pouco de mim, salvo seja, porque eu sei que se vir uma coisa militar quero logo ir ver, mas a curiosidade de ver o objeto em virtual é uma coisa, mas há alguns objetos que depois vamos querer vê-los Fisicamente, fisicamente, necessariamente. até não digo toque, às vezes até pelo toque, porque uma peça de artilharia ainda se pode tocar. De referir que já tivemos viaturas de combate, mas foram Sim, para Elvas. sim. Quando foi criado o Museu Militar de Elvas, que tem a vocação orientada para as viaturas militares, sejam hipomóveis, sejam automóveis, as peças os carros de combate que aqui tínhamos foram transferidos para esse novo museu, novo que já tem agora alguns anos. Mas isso ficará, enfim, todos os desafios ficarão para um próximo encontro. Exatamente, é um próximo programa. Acho que agora para as despedidas podes descompartilhar a tela, não há problema, que é para nós vamos começar a dar, isto costuma ser o nosso código, isto continua a gravar, as pessoas já estão habituadas a estas saídas. Ora, mas eu não estou a ver como é que faço, como é que descompartilhas com parar o compartilhamento da tela. Aonde? Assim em cima, novo, parar aqui, será? Não. São os desafios da tecnologia, como estão a ver. Interromper, ok. Ora, aqui estamos nós de novo. Okay. Sandra, está concluído este primeiro programa, porque de facto se impõe um segundo programa que eu desafio com o devido tempo a fazeres quase uma visita virtual, se quiseres. Se quiseres ir com um telemóvel. Aliás, é uma das coisas que falava, era usar o smartphone com o próprio Zoom e ir pelo museu fora. É uma sugestão. Mas o meu problema é que às vezes não apanho. Tem bloqueio de rede. Aliás, aí o edifício faz bloqueios de rede devido à espessura das paredes. Eu já reparei nisso. Às vezes não é muito bom, mesmo com a rede no meu telemóvel, portanto dados privados, às vezes não apanha muito bem. Por isso é que, olha, por exemplo, eu hoje aqui, durante o processo, como pudeste ver, tive de pôr o aparelho de internet pessoal a fornecer internet para o computador, porque o Wi-Fi não está a funcionar grande coisa hoje. Eu agradeço imenso este convite e fica, claro, aceito o desafio para uma próxima oportunidade. Vai haver. Eu também, para além de te agradecer a ti, queria só também dirigir aqui da nossa parte, pessoal, também uns enormes cumprimentos a outra pessoa aí que também já não tem tanto tempo, mas que é a Dona Teresa Coelho, da biblioteca, porque tu e ela, para além do atual diretor, o Sr. Coronel Carlos Andrade, também meu amigo pessoal, nós acabámos sempre por criar estas relações de amizade, ultrapassam a questão profissional. É impossível quando temos pensamentos convergentes. Mas só quero dizer às pessoas que o Museu Militar do Porto, para além do museu em si, dos desafios que a doutora Alexandra enfrentou durante estes 30 e muitos anos, agora tem que se dizer, porque ela já disse, portanto 86, portanto, o discurso está com coisas, foram imensos desafios, e isso vai ser o título do programa, os desafios da gestão museológica, que se puseram ao longo dos anos. Este museu não é só um museu, é um espaço de investigação. Eu posso dizer que fiz a minha tese de mestrado neste museu. A tese de mestrado foi feita neste museu, com os fundos da biblioteca deste museu. Exatamente. Tive duas visitas a Lisboa. Como é que se chamava o senhor que conhecias muito bem, que entretanto já faleceu, que me forneceu as imagens? Era o senhor João Beijoca. O Beijoca, o senhor João Beijoca, que já não está entre nós também, no Arquivo Histórico Militar.
A nossa biblioteca, ainda bem que referes, é uma biblioteca que está aberta ao público, pode ser consultada, tem o arquivo bibliográfico online, o arquivo, portanto, o catálogo bibliográfico online, as pessoas podem consultar o catálogo e chegam aqui já com as cotas e podem consultar aqui. Olha, mais uma coisa para o segundo programa, que exatamente. Um pequeno training para chegar às cotas. Essa vertente. Olha, portanto, é um espaço de acolhimento. Sobretudo o Museu Militar do Porto, nós sentimos-nos bem desde que vamos ao bar até que somos acolhidos. E eu não digo isto por mim, digo isto por toda a gente que passa por esse museu. Portanto, da minha parte, da parte da Transforma, da parte de todos que comigo se relacionam, um enorme bem-aja a ti, Alexandra, por estes anos do privilégio da tua amizade e de poder ter trabalhado e continuamos a trabalhar na Porto Liberal e em outros projetos. À Teresa Coelho, pelo apoio como o teu que dão aos nossos alunos da Escola Superior de Educação, é um facto. Eu falo pela minha instituição, pela minha filiação, mas também aos outros. E fica o convite, então, para um próximo programa agora, a mostrar as belezas que as pessoas podem desafio-as a ir à página do Facebook, tirar assim um cheirinho, de facto, da riqueza que está por trás dessas paredes, deste museu vivo, e do privilégio de o termos na cidade do Porto. Portanto, Alexandre, um grande bem-aja. Obrigada eu. Obrigada. A todo o pessoal do museu que neste momento aí serve. Alguns já não conhecerei, mas irei conhecer, nem que seja passar aí para tomar um café, que é sempre... Claro. 2 dedos de conversa aí, são sempre muito agradáveis. Um bem-aja a todos também, não se esquecendo de subscrever o canal. Mais uma vez, esperemos que o Paulo Barros consiga hoje ter a sua vacina, não sei qual delas vai ser. Também ao Joaquim Almeida, que é o nosso produtor, e ao Henrique Dória, que é o nosso guru, um grande bem-aja por continuar a permitir a existência deste programa, que já se alonga no tempo, e esperar que os meus queridos ouvintes nos sigam, critiquem, partilhem, subscrevam, já sabendo que isto é uma rádio transversal, vai em várias direções, já o disse no início. Portanto, até ao próximo programa e, mais uma vez, um enorme bem-aja. Obrigado. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.